Na Rádio Super, Política em Análise, com Ricardo Corrêa. Hora da gente fazer a nossa ponte aérea BH-Brasília. Vamos à redação de O Tempo na capital federal, onde está o editor-chefe Ricardo Corrêa. Ricardo, muito boa tarde para você. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer mais uma vez participar aí com vocês. Pois é, nós que agradecemos. Uma quinta-feira não muito diferente do que a gente tem visto nos últimos dias, bastante agitada no meio político e no meio policial também, né, Ricardo? Uma operação aí da Polícia Federal e também de outros órgãos, mais de 100 alvos no início da manhã de hoje e mandados que ainda estão sendo cumpridos ao longo do dia. O que a gente consegue atualizar aí para o nosso ouvinte? Pois é, Léo, são 103 mandados de busca e apreensão, segundo o Supremo Tribunal Federal. Mais cedo a Polícia Federal chegou a falar em 104. Houve até uma confusão da quantidade, porque falava-se em 81, depois explicaram que tinha mais 23 lá no Espírito Santo, porque estava desmembrado em dois processos diferentes, e aí depois disseram que esses 81 na verdade eram 80. A Polícia Federal, portanto, tinha falado em 104 e o Supremo Tribunal Federal confirmou 103 mandados de busca e outros 4 mandados de prisão, todos eles feitos lá no Espírito Santo, né? Mas além desses mandados de busca e apreensão e de prisão, houve também várias decisões, inclusive retirando perfis de redes sociais, né? 168 perfis foram retirados das redes sociais por ordem do ministro Alexandre de Moraes, e bloqueios de contas, suspensão de direito de ter CAC, né? E inclusive nessas ações, que aos poucos a gente vai conhecendo os detalhes delas em cada estado do Brasil, né? Porque elas estão designadas para superintendências da Polícia Federal e para as forças de segurança locais, em alguns casos nos estados. Aos poucos a gente vai descobrindo. Por exemplo, no caso do Espírito Santo, 2 deputados estaduais, né, envolvidos nessa operação foram alvos de busca e apreensão e vão ter que usar a tornozeleira eletrônica, não vão poder sair do país, algumas coisas assim. Lá em Santa Catarina tivemos apreensão de armas, né, submetralhadora, fuzil, rifles. Inclusive lá é um dos pontos que havia maior preocupação, porque a principal discussão nesse caso aí é o bloqueio de vias, né? Que se deu lá em Santa Catarina, inclusive no confronto com a Polícia Rodoviária Federal. No Mato Grosso, também a gente viu ex-candidatos que estão envolvidos nessas manifestações, e o Supremo Tribunal Federal diz o seguinte: olha, a gente está colocando no alvo pessoas que financiaram ou organizaram os atos, mais do que propriamente participar desses atos que estão acontecendo na frente dos quartéis, que as pessoas estão insatisfeitas com o resultado eleitoral. Não são essas pessoas que participam efetivamente dos atos que estão no alvo, são organizadores e financiadores, que na versão do Supremo Tribunal Federal, na avaliação do Supremo Tribunal Federal, estariam praticando atos que vão contra a lei, porque sugerem aí algum tipo de ruptura, né? Essa é a visão do Supremo. Os manifestantes dizem que estão apenas exercendo seu direito de contestar o resultado eleitoral e de contestar o eleito, né? Então a gente já está vivendo isso há semanas, a gente sabe muito bem como é que está sendo isso. Mas o fato é que foi, como você disse, um dia bastante agitado, bastante movimentado do ponto de vista das ações, isso sem falar do dia movimentado que a gente está tendo nos tribunais também, né? Pois é. A gente teve aquela fala ontem lá no seminário, né, STF em ação, do ministro Alexandre de Moraes, que ainda teria muita gente a aprender e muita multa a ser aplicada numa comparação com o que aconteceu nos Estados Unidos em janeiro de 2021. E é também um modo de mostrar uma resposta para evitar que a coisa não está muito solta e dia 1º de janeiro, agora no dia da posse do presidente Lula, tudo poderia acontecer, né, Ricardo? Porque a gente teve os atos de vandalismo no início da semana em Brasília, aí vocês acompanharam muito bem, e sem ninguém preso, isso poderia parecer que até as próprias polícias estariam coniventes, né, com esses vândalos, né? Exato. Na verdade, o que mudou muito no cenário foi essa manifestação que houve na segunda-feira em Brasília, né? Passou a haver uma pressão muito grande. Eu até falei sobre isso, se eu não me engano, no Super N, que passou a haver uma pressão muito grande por punições, por novas decisões, né? Mas essas ações de hoje ainda não prenderam
ninguém daquele caso específico aqui de Brasília, ou seja, novas prisões provavelmente vão acontecer porque estão sendo apuradas aqui pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Há informações de que algumas pessoas já foram identificadas e que nos próximos dias a gente pode ter aí prisões também de pessoas aqui no DF por participação naqueles atos específicos, aqueles sim, atos de terror, né, de vandalismo que ocorreram na segunda-feira aqui no DF. E além disso, outras medidas que estão sendo tomadas no âmbito do judiciário estão sendo vistas como recados de uma punição mais dura por parte do TSE após aqueles atos aqui em Brasília, né? Foram abertas 2 investigações do TSE envolvendo o presidente por abuso de poder econômico nas eleições e por ataques ao processo eleitoral, né? Essas 2 ações foram abertas ontem lá no TSE. O ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para as polícias identificarem o que fizeram nessas manifestações aqui no DF, né? A polícia daqui e o Ministério da Justiça também. Essa foi outra decisão que foi tomada ontem. Hoje teve julgamento daquela ação do PL, daquela multa de quase 23 milhões para o PL. O PL pedia um parcelamento, né? Primeiro ele pedia a suspensão da multa e, se não fosse possível, o parcelamento. E o TSE rejeitou os 2 pedidos, manteve a multa de 23 milhões, que tem sido um problemão para o PL, porque não consegue pagar funcionários, não consegue pagar inclusive o aluguel da casa que pretendem oferecer ao presidente Jair Bolsonaro. E aí logo depois disso, inclusive o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, divulgou um vídeo em que ele questiona as decisões do Supremo, contesta, diz que na verdade as pessoas estão fazendo o seu legítimo direito de expressão, de liberdade de expressão, que os parlamentares têm direito a se manifestar, então não poderia haver ações contra os parlamentares, embora diga que é contra bloqueio de vias, impedimento, né, do direito de ir e vir. Esse foi um vídeo do Valdemar Costa Neto em resposta a essa decisão do Supremo que aconteceu hoje de manhã. Pois é. Falando em Supremo Tribunal Federal, está em discussão lá a questão da constitucionalidade ou não da PEC aí do orçamento secreto, dessas medidas aí de relator que deixa na mão do Congresso o controle muito grande, de um volume muito grande de dinheiro do orçamento da União. A ministra Rosa Weber fez um voto ontem muito duro, né, comparando o orçamento secreto com vários casos de corrupção que o Brasil já teve. Hoje a discussão continua e a gente tem aqui uma atualização dos ministros Nunes Marques e André Mendonça considerando o orçamento secreto legal. A discussão ainda vai longe então no Supremo, né, Ricardo? Exato, vai longe, assim, na verdade nem pode ir tão longe, porque hoje é o último dia do ano lá no Supremo, mas pode ser que ela fique para o ano que vem, né? E aí ficaria pendente dessa decisão. O fato é que o Supremo está analisando isso, a maior parte dos ministros defende que há uma inconstitucionalidade, há 6 votos provavelmente para declarar o orçamento secreto inconstitucional, e o Supremo e o Congresso está tentando achar um jeito para isso, para impedir que essas emendas acabem, né? Então há uma tentativa de criar um novo método, novas regras para tentar passá-las e aí garantir que esse seu orçamento secreto continue, independentemente da decisão do Supremo. Eles tentariam de outra maneira e aí obviamente isso voltaria para o Supremo para discutir a constitucionalidade desse novo modelo, né? E esse novo modelo começou a ser discutido hoje e será votado provavelmente na semana que vem, na mesma sessão em que vai se analisar o orçamento de 2023. Diante disso tudo, há uma dúvida muito grande sobre a votação da PEC. Os petistas estão dizendo que a PEC da transição pode ser votada hoje. Deputados dizem que não, que vão esperar a decisão final do Supremo para poder decidir sobre a PEC. Isso agarra também as indicações do governo Lula para ministérios, porque o Arthur Lira diz, olha, se eu posso não ter orçamento secreto, eu preciso ter ministérios para entregar votos aqui na Câmara, e aí começa a pressionar por votos, ele quer o Ministério da Saúde, mas a saúde o Lula já tinha decidido que ia para a Anísia Trindade, quer dizer, isso tudo, né, essa decisão do Supremo mexe com tudo que está sendo discutido em Brasília e há uma indefinição muito grande, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, porque isso mexe muito com a correlação de forças e automaticamente com a governabilidade do futuro governo, né, que basicamente já trabalha como governo atualmente. Praticamente, inclusive a gente comentava isso aqui na terça-feira, né? Até o futuro ministro da Justiça dando coletiva em vez de nós termos o próprio Anderson Torres se pronunciando. Então a gente vê que o governo praticamente quase que já assumiu e algumas decepções em áreas também, né, Ricardo? A gente imaginava que talvez
pudesse ser um primeiro governo Lula, como foi no primeiro mandato, mas a gente tem visto aí um Lula 3 muito mais aberto a negociações. A gente tem muito medo desse toma lá da cá voltar, né? Aquela fala da Gleisi Hoffmann ontem dizendo ainda tem muito ministério, muito aliado para brigar. Aí isso acaba aumentando o apetite de parlamentares que não são tão compromissados aí com a República, né? Inevitável. E vai, pelo visto, é esse o caminho, né? O grande teste, eu até, antecipando um pouquinho, falo um pouco sobre isso no podcast que vai ao ar amanhã, o 3 sobre os 3, mas o grande teste vai se dar na definição da saúde e da educação, porque eram dois ministérios que o presidente eleito cogitava pessoas técnicas, né? A Isolda Sela, apesar de ser governadora, entende muito de educação, na educação, e a Anísia Trindade na saúde, mas por um lado o PT pressionando para ter uma pessoa política na educação, e por outro Arthur Lira querendo o Ministério da Saúde, ou se não da Saúde, o de Cidades, com a Codevasp, que interessa muito ao Centrão e tal. Então essa negociação vai acontecer. Os primeiros ministros escolhidos até agora, a maioria deles, obedeceram um critério de política mais técnica, mas eram da cota pessoal do presidente Lula, que eram os mais definidos. A partir de agora vão vir esses que estão havendo guerras e disputas e negociações com os partidos. Então, muito provavelmente, a partir de agora, a gente vai ver nomes que a gente vai estranhar aí nas áreas, como a gente viu em alguns momentos recentes aí, no próprio governo, no segundo governo Lula, nos governos Dilma, né? Uma negociação política mais direta. E aí com uma pessoa, por exemplo, eu dei esse exemplo no podcast também, Marcelo Freixo, estão falando da possibilidade de Marcelo Freixo no turismo. O PDT também fala de ter um nome no turismo, mas não são pessoas que são ligadas ao turismo de maneira nenhuma. Em alguns ministérios isso é ainda mais problemático, como foi problemática, a gente já falou, a indicação do Mercadante lá no BNDES, que essa sim pegou muito mal, ao contrário de outras indicações técnicas no Ministério da Fazenda. É isso. Ricardo Corrêa, editor-chefe do Tempo em Brasília. Ricardo, muito obrigado aí por essa longa análise. Foi para compensar a sua folga ontem. Exatamente. E amanhã a gente está de volta, fala mais uma vez, depois eu saio de recesso no fim de ano, mas no Natal, mas retorno aí na semana logo depois do Natal. Um abraço para vocês. Obrigado. Não, com certeza, na semana da posse estaremos aí juntos e fazendo grandes análises, né? Espero que sem graves acontecimentos. Obrigado, Ricardo. Até amanhã. Até amanhã.